a vocês todos, parabéns aos fisioterapeutas, tá? Parabéns, Nayara, também, pelo dia de hoje, o Dia Mundial da Fisioterapia. E a todos vocês, nessa turma tem biomédico, tem enfermeiro, enfermeiro, biomédico e tem farmacêutico também. Tá? Então, aproveitem essa aula. Tá? É sempre um prazer para mim ouvir a Nayara falar e tem sempre coisa nova. Não se espantem, ela fala muito rápido, mas eu só pedi para ela repetir. Aproveitem todo o conteúdo, tá? E a gente segue por aqui. Nayara, muito obrigado. Ai, a minha internet está caindo o tempo todo aqui também, gente, mas acho que deu para escutar aí, não? Sim. Estão me ouvindo? Ah, então tá. Cortou, Diogo, mas eu tô conseguindo gravar dois, tô conseguindo gravar aqui do computador. Eu posso iniciar, porque eu perdi uma parte, você falando? Não, é só que eu quero te agradecer. Agora eu quero pedir para todo mundo, que para ficar para ficar mais leve, o Zoom, todo mundo tira o áudio e tira o vídeo, tá? Deixa só o da Nayara. Assim ele fica mais leve, tá? Então, todo mundo interrompe o áudio e o vídeo. Desativa o som e o vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Boa noite, né? Para quem não estava me ouvindo, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, só me avisa pelo chat, eu abro o microfone para me avisar. E hoje eu vou bem devagar, tá bom? Bom, então, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho 11 anos de formada, tenho pós-graduação em terapia intensiva e em dermatofuncional, mas eu atuo na dermatofuncional já tem 10 anos, então é realmente a minha verdadeira especialidade, tá? Então, vamos começar aqui. Eu entendo que todo mundo aqui já entende um pouco de ozônio, né? Mas eu gosto de dar a minha visão, certo? Então, antes de falar um pouquinho de ozônio, eu gosto de explicar o que é um radical livre, né? Porque o ozônio, ele não é um radical livre, mas ele gera radicais livres, né? Dentro do corpo. E às vezes a gente fala tanto de radical livre, mas não entende, não se atenta, né, ao que é, né? Então, radical livre é uma molécula que tem na sua última camada eletrônica um elétron dispareado. Então, era para ter um elétronzinho aqui, ele foi, né, ele se perdeu. O nome disso é oxidação, né? Para essa oxidação, a gente tem um sistema, então, dentro do corpo, né? Nosso corpo tem um sistema antioxidante, ou seja, é um sistema que reverte a oxidação. Então, é um sistema rico em elétrons que neutraliza essa molécula que se perdeu, né? Então, esse radical. Por quê? Porque toda molécula que tem um número ímpar de elétron começa a roubar elétron de outras, os elétrons vizinhos, né? Ou de outras células, de outras estruturas, para conseguir se estabilizar. Então, gera uma reação em cadeia e é das origens até das mutações do câncer, né? Embora os radicais livres tenham funções fisiológicas, os neutrófilos, por exemplo, né, utilizam os radicais livres para neutralizar vírus e bactéria. A mitocôndria é produtora de radical livre, então a gente tem, ele tem funções fisiológicas, né, mas tem que ser gerado em equilíbrio, certo? Então a gente tem um sistema antioxidante que é o que faz a neutralização desses radicais, tá? Então o ozônio, né, vocês já estão cansados de saber, né, que é uma forma triatômica de oxigênio, que é dada através de descarga elétrica, esse eu vou passar, tá? Mas aqui eu gosto de explicar, porque isso é muito confundido, né, é muito confuso, assim, para quem realmente não trabalha, principalmente quem trabalha só com estética, né, e que fala, né, do vapor de ozônio, né, da alta frequência, que são produtoras de ozônio, e a gente vê assim, salão dizendo que está fazendo ozonioterapia, né, trabalhando com vapor de ozônio, né, alta frequência, dizendo que é ozonioterapia. A ozonioterapia, ela vem a partir de um oxigênio medicinal de 99,5% de pureza, tá? Que é quando a gente tem um gerador aqui, então, o oxigênio medicinal, que ele vai passar por uma produção de descarga elétrica, né, e a gente vai utilizar
esse gás. Nesse caso aqui, o ozônio ele vem a partir de 21% de oxigênio do ar ambiente, né, misturado com outros gases, e ele não pode ser considerado ozonioterapia. Então, é a mesma molécula, mas não pode se dizer que a gente está fazendo ozonioterapia, né? Então, existe essa diferença, né? Aquele filtro que gera o ozônio para ter uma atividade antimicrobiana na água não pode ser considerado uma água ozonizada, né? Então, isso é muito confundido ainda. Eu vejo até professores citando e falando sobre isso. Então, é importante que a gente saiba a diferença, né? Então, a instabilidade do gás, ele tem um tempo de meia-vida de 30 a 40 minutos. Isso eu acredito que vocês também saibam, né? O ideal mesmo é que seja utilizado nos primeiros 10 minutos, porque ele vai se perdendo, né? Então, o que acontece? Qual que é a reação do ozônio dentro do corpo, né? Então, quando ele entra em contato com o fluido biológico, ele sofre a ozonólise em 0,16 segundos. Então, ele sofre a quebra, né? Ele se quebra em menos de 1 segundo, ou seja, o ozônio deixa de existir. E ele gera ROS, que são espécies reativas de oxigênio, né? Que no Brasil a gente conhece como EROS, né? E LOPS, que é produto de peroxidação lipídica. Então, nada mais do que radicais livres, né? Então, ele gera subprodutos ali dessa oxidação, né? Mas a principal reação do ozônio mesmo é quando ele entra em contato com ácido graxo poliinsaturado de membrana, né? Então, ácido graxo é porque as membranas, elas são lipídicas, então elas têm duplas camadas lipídicas unidas por duplas ligações de carbono, por isso chama ácido graxo poli, né, por ser duplas ligações, insaturados, né, muitas ligações duplas, né. Então, quando essa membrana entra em contato com o ozônio rouba o elétron dessas ligações, né, e gera a peroxidação lipídica e os subprodutos é aldeído e peróxido, né. Então, a gente tem um sistema de proteção, né, para essa oxidação, quando é gerado ali aqueles subprodutos, né, da oxidação, que é o sistema, são enzimas antioxidantes, né. Então, vamos falar aqui da superoxidismutase, que é muito citada, né, na ozonioterapia, superoxidismutase, a catalase, a glutationa peroxidase. Mas vamos falar primeiro aqui da superoxidismutase. A superoxidismutase, ela tem 3 tipos, né, a 1, a 2 e a 3, e elas são dependentes de cobre e zinco, no caso da 1 e da 3, e a 2 é dependente de manganês, ou seja, são micronutrientes, né? Então, eu digo que, e no caso da glutationa, é dependente de selênio e vitamina E, e a catalase é dependente do ferro. Então, são micronutrientes precursores, né? São fundamentais para a funcionalidade dessas enzimas. Então, se meu paciente da estética, no caso, ou até, né, da fisioterapia, da reabilitação da área que a gente atua, né, estiver atuando ali, do paciente que estiver recebendo a terapia, estiver desnutrido, se ele não tiver uma alimentação rica em micronutrientes, né, com esses micronutrientes, eu vou ter um resultado pobre, porque o ozônio, né, ele nada mais é do que ele só é um sinalizador, ele entra, então gera subprodutos que o corpo vai controlar aquelas reações, né? Então, eu vou depender do meu sistema para que seja gerado a cascata bioquímica em seguida, né? O ozônio não faz nada, ele entra, sinaliza, e quem faz, né? Quem gera as reações é o corpo. Então, para isso, eu preciso que o meu paciente esteja nutrido, né? Então, um indivíduo obeso, por exemplo, ele pode estar desnutrido, né? A massa não tem relação com a qualidade, né? daquele organismo. Então, na estética, eu sempre oriento que tenha uma alimentação rica, né, em micronutrientes. Então, frutas, legumes e verduras, para que o resultado seja eficiente. Então, o que a superoxidismutase faz, né? Ela desmuta o superóxido. O superóxido é o O2 negativo, é um radical livre de oxigênio, né? Então, eu tenho ali O2 negativo, que é um radical livre de oxigênio, que chama superóxido. O superóxido, ele é inativado pela superoxidismutase, ele é neutralizado, né? Então, ele é neutralizado em peróxido, né? Então, de O2 negativo, através da superoxidismutase, ele se transforma em H2O2,
que é o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, ele precisa de outras duas enzimas para ser neutralizado também em água e oxigênio, que é a catalase e a glutationa peroxidase. Isso aqui acontece, segundo o BOT, de 0,5 a 1 minuto, né? Então, quando a gente entra com o ozônio, né? Eu entro com o ozônio, ele deixa de existir, ele vira os subprodutos, que são os ozonitos, mais conhecidos como ROS-LOPs, né? Então, os ROS-LOPs são neutralizados pelo meu sistema antioxidante, pelas enzimas antioxidantes ali, são neutralizados em água e oxigênio em menos de 1 minuto. Tá? Então, na estética, por isso que eu digo, e eu sou a favor, embora não tenham estudos nem dizendo que é para utilizar antes ou depois, tá? Tanto a linha que defende que é para utilizar antes, como eu, né, defendo, não tem estudo dizendo que é para utilizar antes, e a linha que defende que é para usar depois dos equipamentos também não tem estudo dizendo que é para usar depois, isso na estética, né? Então, eu prefiro utilizar o ozônio antes para melhorar água e oxigenação tecidual, para que a minha eletroterapia, para minha mecanoterapia, para os estímulos que eu der em seguida, serem mais receptivos. Né? Então, por causa dessa questão, que primeiro, o ozônio deixa de existir, então eu não estou trabalhando em cima do ozônio, vou estar trabalhando em cima dos subprodutos, e mesmo assim esses subprodutos são neutralizados em menos de 1 minuto. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma radiofrequência, eu aplico o ozônio antes e uma radiofrequência em seguida, mas eu vou massagear, eu vou espalhar um pouco aquele gás, e vou aplicar em seguida. Eu não vejo, aí tem a linha que diz, mas eu não posso aplicar calor em cima do ozônio, né? Mas eu não tô aplicando em cima do ozônio, porque o ozônio, a partir do momento que ele entra em contato com o fluido biológico, ele deixa de ser ozônio, ele vira ROS-LOPs, e o meu sistema antioxidante neutraliza ROS-LOPs em menos de 1 minuto, né? Esse é o normal. Isso é o que deve acontecer na grande maioria dos casos, tá? Então, geralmente eu opto em utilizar o ozônio para melhorar água e oxigênio tecidual, para que seja mais receptiva as terapias que eu for aplicar em seguida, ou seja, elas vão ser mais potencializadas. Isso não vale para reabilitação, tá? Porque, por exemplo, eu já dei uma aula uma vez para uma aluna e eu falei, olha, eu vou aumentar água e oxigênio. O ultrassom, ele não melhora, né? A função celular, né? Fica mais... ele fica mais permeável, no caso, a gente aplica uma célula mais aquosa, né? Um tecido mais aquoso, recebe melhor a onda mecânica, né? Ele consegue se propagar melhor, e o oxigênio que fica residual, ele tem mais capacidade de entrar, de transportar pelas membranas, porque ele é lipossolúvel, o oxigênio é lipossolúvel, ele precisa desse transporte de membrana, e ele consegue entrar para dar mais função mitocondrial, né? Então, eu consigo ativar o metabolismo celular para trabalhar em seguida, ou seja, fica muito mais permeável. E aí, eu dei essa aula e tudo, a aluna em seguida, que não era fisioterapeuta, ela era da estética, né? E eu dou aula mais para estética, ela pegou um ultrassom de reabilitação e aplicou em cima do gás no marido dela, que tinha tido uma distensão, uma inflamação ali, uma distensão muscular. Então, aplicou o ozônio antes e o ultrassom em seguida. O que aconteceu? O ultrassom aplicou ele de forma contínua, que não deveria, né? Numa frequência alta, né? Numa frequência baixa, numa frequência alta e numa potência alta, né? E inflamou ainda mais, ou seja, por quê? Porque o ozônio, ele aumenta realmente a efetividade em seguida. Então, isso serve para medicamentos, serve para medicação. Então, ele é utilizado, associado à medicação também para melhorar a permeabilidade celular, para diminuir o tempo de internação, né? Então, ele já tem essa função de melhorar o terreno biológico, digamos assim, o tecido que a gente vai trabalhar. Então, isso não vale para reabilitação. Eu tô falando de estética, né? Na estética, a gente já trabalha com dano, a gente trabalha com inflamação. Então, para mim, né, ter uma melhor efetividade da da mecanoterapia é melhor, mas isso não vale para quando eu quiser reabilitar, para quando eu estiver trabalhando com tecido inflamado, eu preciso tomar cuidado, tá? Bom, então, eu tenho aqui, né, o ciclo, né, o que acontece na cascata, quando o ozônio ele entra em contato com o corpo, ele gera ali
superóxido, por exemplo, né, que também é gerado por respiração celular, estresse oxidativo, fatores externos, que é neutralizado pela superóxido dismutase e peróxido, né? E aí eu tenho a catalase e a glutationa peroxidase, que neutraliza o peróxido em água e oxigênio. Então, isso é o que a gente acabou de falar, né? Aqui vocês estão vendo a reciclagem da glutationa, ou seja, ela não perde a função. Quando ela fica doando esses elétrons para que eles sejam neutralizados, ela não perde a função, porque a gente tem um sistema transportador de elétron, que é ativado pelo ozônio também, que é o NADPH, né? Que ele é NADP, que ele fica doando de novo aqueles elétrons para aquelas enzimas que estão neutralizando, e o nome disso é efeito reciclagem. Então, o BOT cita como efeito reciclagem, ou seja, elas não perdem a função, elas se reciclam, né? Essas enzimas, ao invés de perderem função, se reciclam, e ele cita que isso acontece de 15 a 20 minutos, tá? Então, esse efeito reciclagem das enzimas antioxidantes, que recebem novamente esses elétrons que elas doaram, acontece de 15 a 20 minutos, segundo o BOT, tá? Bom, mas aqui eu tenho um sistema que é aqui, quando o peróxido não é neutralizado, quando eu não tenho catalase e glutationa suficiente para neutralizar o índice a quantidade de peróxido que foi gerada, eu posso gerar o radical hidroxila, que é um radical muito reativo, né? E que ele precisa ser gerado com cautela, porque ele causa dano, realmente dano celular irreversível, tá? Na estética, tudo bem eu gerar um pouco de radical hidroxila ali para causar um dano celular, um dano tecidual, ok. Na estética a gente acaba trabalhando com concentrações mais altas, porque a gente trabalha com dano, né? O microagulhamento a gente trabalha com dano, a radiofrequência a gente trabalha com dano. Então, a gente já está acostumado a trabalhar com dano tecidual em tecido íntegro, né? Isso não vale, por exemplo, para um tratamento de ferida, que já tem uma inflamação, que já não tem uma resposta antioxidante e anti-inflamatória suficiente já para reagir àquela inflamação que já está instalada. Então, a concentração, né, a dose, ela precisa ser gerada, né, e visualizada. Isso é individual. Eu digo que eu não tenho um protocolo, que eu preciso entender o que eu quero causar naquele tecido, para entender qual é a concentração, qual é o volume, qual é a dose que eu quero colocar. Então, o tecido que eu quero causar dano, por exemplo, é um tecido adiposo, né, gordura localizada ali que eu tô tratando, eu posso trabalhar com dano. Celulite, eu posso sim trabalhar com dano, embora alguns autores digam, né, que a gente não pode inflamar ainda mais a celulite por ter uma região inflamada. Eu explico depois por que isso acontece, mas a gente vê na prática clínica que não é bem assim, né? Mas eu posso trabalhar com dano. Na flacidez, eu posso trabalhar com dano. Eu trabalho com microagulhamento na flacidez, né? Para estímulo de colágeno, eu preciso inflamar para ter uma resposta. Então, tudo bem. Mas na reabilitação, no caso, no tecido que já está inflamado, num pós-operatório, né? Um paciente que já tem uma inflamação instalada, aí sim, uma inflamação aguda, né, instalada, eu não posso trabalhar com concentrações e volumes muito altos. Então, essa é a minha visão, né? E essa reação também acontece, a formação de radical hidroxila, quando o peróxido encontra ferro e cobre no meio do caminho, que chama reação de Fenton. Tá? Então, a reação de Fenton é o contato do peróxido do peróxido com cobre e ferro, tá? E é por isso que, às vezes, na Declaração de Madrid está até dizendo que paciente que toma ferro e cobre intravenoso é contraindicado receber ozonioterapia por causa da reação de Fenton, tá? No caso, na estética, o paciente que toma ferro e cobre oral, a gente corre o risco de gerar uma hipercromia transitória, ou seja, uma manchinha ali na região por uns 3, 4 dias. Isso já aconteceu com alunas, comigo nunca aconteceu, já aconteceu com 2 alunas, tá? E eram pacientes que tomavam ferro e gerou uma pigmentação ali transitória por 3 dias, 3, 4 dias, geralmente, por causa da reação de Fenton e a formação desse radical hidroxila. Bom, então eu digo que o ozônio, né, a gente conhece o ozônio como anti-inflamatório, né, mas na verdade o ozônio primeiro gera uma inflamação aguda para depois gerar respostas anti-inflamatórias. Então, a princípio, ele gera uma inflamação aguda, por isso que a gente precisa saber escalar a concentração e a dose, né? Então, como que isso acontece? Quando o ozônio entra em contato com membrana, ó, ele causa peroxidação lipídica, ou seja, ele rouba o elétron dessas membranas.
como a gente já citou, né, anteriormente. Então, ele rouba o elétron, ou seja, gera radicais livres, né, que chama produto de peroxidação lipídica, que é o LOPS, né, então causa uma deformação, ele não entra na célula, então aqui a gente já viu o subproduto, que é o peróxido, né, então quando fala também que o ozônio ele tem atividade virucida, né, isso só quando ele estiver fora do corpo, quando estiver dentro, quando estiver fora da célula, quando estiver dentro da célula, ele não tem capacidade de atingir, principalmente se for por via sistêmica, né? Então, nesse caso, a gente fala que ele é fora do corpo ou em ferida aberta, ele tem essa atividade antimicrobiana, né? Então, ele fica, né, fora, ele se perde aqui na membrana, então ele se quebra e gera o produto de peroxidação lipídica, que é o peróxido, né? O peróxido, ele sinaliza, né, uma oxidação, né? Então, o peróxido é um produto dessa oxidação que ativa o NF-κB. O NF-κB é um fator de transcrição nuclear, ou seja, ele age no núcleo, né? Então a atividade dele é nuclear, mas ele fica preso no citoplasma a duas proteínas, porque ele não pode ficar solto para não ficar gerando inflamação o tempo todo, né? Então o que acontece? O peróxido, ele sinaliza que a abertura dessas proteínas que funcionam como um cadeado que segura o NF-κB, esse cadeado se abre em presença de oxidação, né? Porque toda resposta inflamatória, toda a oxidação gera uma resposta inflamatória em seguida que faz parte do nosso sistema imunológico, né? Se a gente está sendo atacado, agredido, a primeira resposta do sistema imunológico é inflamar para gerar reações anti-inflamatórias e restauradoras em seguida, né? Então, isso faz parte do sistema imunológico. Então, a oxidação aqui libera, né, as proteínas que seguram o NF-κB no citoplasma, ele fica livre para ir para o núcleo. Quando ele chega no núcleo, ele avisa lá o retículo endoplasmático que precisa produzir inflamação, citocinas inflamatórias, que a gente conhece, as mais conhecidas em tudo, basicamente tudo que a gente vai estudar, é a interleucina 1 beta, né, e a interleucina 6. Né, são as mais, e o TNF-alfa, então interleucina 1 beta, interleucina 6 e TNF-alfa, são as citocinas inflamatórias mais conhecidas em todas as alterações, né, tudo, vai estudar COVID, a gente vê que gera reações, gera liberação de interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, e o que controla essas interleucinas, o que inibe a atividade delas são são as anti-inflamatórias, que é a interleucina 10 e o TGF-beta. Então, existe uma modulação em seguida, mas a princípio, o ozônio causa uma inflamação aguda, um estresse oxidativo agudo, que libera citocinas inflamatórias para em seguida liberar citocinas anti-inflamatórias, para aí sim ter uma modulação, né? Então, a gente chama de modulação do NF-κB, tá? Então, ele ativa o sistema imunológico através desse estresse oxidativo, né? E ele tem uma atividade, uma liberação dos interferons, que tem atividade antiviral, das interleucinas, que podem ser inflamatórias ou anti-inflamatórias, né? TNF-alfa, que é inflamatório, né? Estimulação ali dos macrófagos e o fator de crescimento transformador. O TGF-beta, ele é muito importante porque ele faz a diferenciação do fibroblasto em miofibroblasto. Então, o fibroblasto, ele é uma estrutura, né, celular que produz colágeno e elastina. O miofibroblasto é a diferenciação do fibroblasto com filamento de musculatura lisa, ou seja, é um fibroblasto ali que tem musculatura lisa, né? Ou seja, ele produz colágeno de forma contrátil. E é por isso que o ozônio é tão importante, ele tem uma efetividade tão grande no fechamento de feridas, né? Porque se eu tenho uma ferida aberta, né, eu através de microcontrações e depósitos de colágeno, eu vou fechando essa ferida. Então, o TGF-beta, além de ser um anti-inflamatório importante que modula a liberação das citocinas inflamatórias, que é o que a gente citou, né, que é a primeira resposta do ozônio, ele faz a diferenciação do fibroblasto em miofibroblasto. E ele também é importante para fazer o controle da lipólise e lipogênese, né, ou seja, do acúmulo de gordura e da quebra de gordura. Então, quando a gente estuda gordura localizada também, a gente vê, ou até na obesidade, no diabetes, a gente vê que o TGF-beta tem uma função importante ali nessa modulação. Então, ele talvez seja um dos fatores mais importantes, fatores de crescimento. Tem outros que são liberados pelo ozônio, mas na minha opinião, ele é um dos fatores mais importantes, tá?
Bom, o NRF2, ele também é um fator nuclear, assim como o NF-κB, tá? Mas a gente só consegue ativar ele de forma sistêmica. Ou seja, ele tem o NRF2, ele é um fator de transcrição nuclear, que quando chega no núcleo, ele sintetiza, ele faz a transcrição de enzimas antioxidantes, ou seja, ele aumenta isso em números. Se eu tenho, vamos falar em números imaginários, se eu tenho 10 enzimas antes de um ciclo de ozônio, após a ativação do NRF2, eu vou ter 20 enzimas antioxidantes, ou seja, através da ativação, da transcrição nuclear, que ele é sinalizado ali, ele consegue multiplicar, né, a quantidade dessas enzimas. Isso é comprovado por artigo científico. Tá? Tem artigo que mostra que aumenta quantitativamente as enzimas antioxidantes, mas obviamente, como a gente já falou, que a gente precisa ter um sistema ali, né, micronutrientes suficientes para ter uma resposta enzimática também esperada. Né? Então, o NRF2, ele também é presa proteína, que também é sinalizada por estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É quando eu tenho desequilíbrio de enzimas antioxidantes e radicais livres. Ou seja, se eu tenho 10 radicais livres ali, 5 enzimas antioxidantes, um exemplo, para neutralizar, eu tenho um débito, né? Eu vou ter mais radicais livres do que o meu sistema antioxidante é capaz de neutralizar. Isso chama estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele libera o KIP1, que é a proteína que segura o NRF2 no citoplasma também. Né? Então, libera essa proteína, o NRF2 fica livre para chegar no núcleo. Quando ele chega no núcleo, ele faz essa transcrição de enzimas por estímulo, né? A gente consegue ativar o NRF2 também por atividade física, por antioxidantes. Por que por atividade física? Porque a atividade física aumenta o volume de oxigênio. Eu utilizo mais oxigênio, né? Eu respiro mais, eu tenho mais demanda de oxigênio, e quanto mais oxigênio a minha mitocôndria utiliza, mais radicais livres ela gera, porque a mitocôndria, ela gera mais ou menos de 2 a 5%. A gente fala em média 3% ali de radicais livres através do oxigênio que ela utilizar. Então, 3% do oxigênio que a gente inala vira radical livre. Quanto mais oxigênio for disponibilizado, mais radical livre a gente gera também. Esse desequilíbrio faz ativação do NRF2, ou seja, uma atividade protetora. O ozônio, ele também melhora muito a flexibilidade das hemácias e entrega de oxigênio. Isso acontece pelo efeito Bohr, que é um efeito que acontece na carboxiterapia. Então, na estética, né, o ozônio ele é comparado algumas vezes com carboxiterapia. Qual é a diferença, tá? A diferença na flexibilidade da hemácia, na entrega do oxigênio ali tecidual, fisiologicamente falando, não tem essa diferença, fisiologicamente falando, porque carboxiterapia acontece por aumento de pressão de gás carbônico, que libera 2,3 dPg através do efeito Bohr, por desequilíbrio ali dentro da hemácia, né, que libera o oxigênio para chegar no tecido. E o ozônio é a mesma forma. Então, o ozônio, ele gera aqui uma peroxidação lipídica, gera radicais livres aqui de hemácia, né, no eritrócito, né, então radical livre que ativa o sistema antioxidante, que fica sendo neutralizado pelo NADP e NADPH, que precisa da G6PD, que faz parte do ciclo da pentose fosfato. A mitocôndria não tem as hemácias, os eritrócitos não tem mitocôndria dentro, né, não utilizam respiração celular, oxigênio na respiração celular para gerar energia. E então a forma de produzir energia a nível de hemácia é através do ciclo da pentose fosfato. Então a G6PD tem um papel importante nisso, né, para ficar liberando os elétrons para que não seja oxidada essa membrana, ou seja, eu preciso dessa reciclagem, né, para que ela não sofra a hemólise, né? Então, esse desequilíbrio que acontece aqui dentro faz ativação da 2,3 dPg. Então, a 2,3 dPg, o que ela faz? Ela é uma enzima que separa a oxihemoglobina. Oxihemoglobina é quando tem hemoglobina e oxigênio, né? Então, é uma enzima ali que liga a hemoglobina ao oxigênio. O
que acontece? Quando eu tenho uma diferença da curva de pressão aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a dissociação da curva do oxigênio para a direita, eu tenho uma diferença de pressão que faz com que o oxigênio perca afinidade pela hemoglobina. Então, o oxigênio fica livre para chegar nos tecidos. Então, essa diferença de pressão acontece também pelo aumento do gás carbônico, né? Essa dissociação da curva acontece por aumento de temperatura, ou seja, a radiofrequência também faz isso a nível local, né? Pela liberação de H+, ou seja, pela diminuição do pH, né, do potencial hidrogênio iônico. Então, isso tudo faz a liberação da 2,3 dPg e faz com que o tecido fique mais oxigenado por diminuição da afinidade ali da oxihemoglobina. O ozônio, ele também tem uma atividade basicamente imediata, né, dentro de 10 minutos no efeito Rayleigh. O efeito Rayleigh é o empilhamento das hemácias, isso acontece por diferença de potencial elétrico, perca de potencial elétrico de membrana, então toda a membrana tem que ter a mesma carga, né? Quando uma membrana perde uma carga de positiva, ela vira negativa, cargas diferentes se unem, né? Então essa unificação gera um empilhamento, né? Então isso é perca de potencial elétrico de membrana, né? E após o ozônio, por melhorar esse intercâmbio, né? Da bomba de sódio e potássio, intercâmbio iônico, ali eu consigo ter um efeito, uma reversão do efeito Rayleigh dentro de 10 minutos. Isso é muito legal e muito importante no pré e no pós-operatório, né? Que a gente trabalha com a oxigenação, né, cicatrização e quadro álgico, né? Então, eu tenho experiência no pré-operatório, a gente aplica o ozônio retal, tipo, 5 sessões antes de ozônio retal, antes do paciente ir para o centro cirúrgico, independente da cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, né? E o quadro álgico fica bem reduzido, a cicatrização, né? A cicatrização não, a restauração, né? Reestruturação, ali, reorganização tecidual fica bem mais acelerada, né? Então eu favoreço bastante a recuperação. Então, o efeito Rayleigh, né? Na celulite também ele é bem importante por acúmulo do fibrinogênio ali, mas eu consigo essa atividade dentro de 10 minutos. Esse estudo foi feito por microscopia de campo escuro, né? Ele é muito conhecido, vocês já devem ter visto, né? Mas ele é muito importante e eu gosto bastante de exemplificar isso, principalmente no pré e no pós-operatório, tá? Bom, efeito germicida, né? O ozônio, ele mais uma vez, né, para que não seja confundido, ele tem um efeito, se for local, né? Esse efeito germicida precisa ter contato com a bactéria, com o patógeno, né? Ali que precisa ser inativado. Então, se eu tiver uma bactéria sistêmica, né? Se eu tiver um vírus, né, dentro do corpo, eu não vou conseguir ter uma atividade direta, né? Antiviral, antimicrobiana direta. Eu vou ter uma atividade indireta por ativação do meu sistema imunológico, para que meu sistema imunológico consiga inativar esse patógeno. Mas essa atividade que é muito, que todo mundo fala assim, nenhum vírus, bactéria, parasita resiste ao ozônio. Isso não é verdade isso é verdade se for fora do corpo, mas dentro do corpo eu tenho um sistema de proteção que não deixa, né, ele ser tão danoso assim a nível celular, e é por isso que ele gera as reações, porque a gente tem uma proteção antioxidante. Já as bactérias não têm mais dentro do corpo, os patógenos, né, os micro-organismos não têm, mas dentro do corpo funciona diferente. Tá? Então, isso também é muito citado, que ele melhora a liberação ali da ATP, até 40% a liberação de ATP, ele tem uma atividade mitocondrial, né, em até 72 horas após o estímulo, né, e ele é muito confundido como emagrecedor, né, eu não considero o ozônio emagrecedor, eu trabalho com emagrecimento na clínica, como auxílio, né, a gente auxilia, eu consigo modular o paciente, eu consigo desinflamar esse paciente, porque o indivíduo obeso com sobrepeso, né, ele tem uma inflamação silenciosa, subclínica ali, então eu consigo modular a inflamação, consigo melhorar o efeito Rayleigh, então liberar mais oxigenação, aumentar o metabolismo basal realmente, mas isso não quer dizer que eu vou levar o meu paciente ao emagrecimento, né? Algumas vezes eu vou levar sim, né? Isso depende do paciente, mas isso não pode ser uma promessa. Então, hoje ele tem sido vendido, né, como emagrecedor, enfim, tem alguns marketing sendo feitos com relação a ele. Claro, existem alguns pacientes que vão ser muito beneficiados,
né? Porque só de modular a inflamação, a oxidação, né? O sistema antioxidante, o sistema imunológico, né? E a melhora da flexibilidade da hemácia, a entrega de oxigênio para o tecido, né? Então, a melhora da oxigenação sistêmica, tudo isso é claro que é um grande ganho para o paciente, mas muitas vezes a gente não vai ter um resultado realmente do emagrecimento. Então, isso precisa ser vendido com cautela, a gente precisa entender realmente qual é a função dele ali no emagrecimento. Ele serve, sim, como um modulador, né, como um regulador aí daquele sistema, daquele terreno, mas eu discordo pela minha prática clínica, por visualizar na prática que ele não é um emagrecedor, ele leva, assim, às vezes, alguns pacientes a perder peso, mas isso não é uma regra. Digamos que 20% dos pacientes conseguem ter esse benefício de redução de peso, né, e de emagrecimento. Os outros sentem o benefício de melhora da disposição, melhora da inflamação, tudo isso que vai levar, sim, ao emagrecimento em conjunto com o que ele vai fazer, em seguida, né? Então, não é simplesmente aplicar o ozônio e achar que o paciente vai emagrecer, tá? Bom, intestino, né? O ozônio, ele tem, no caso da retal, né? O ozônio, ele tem acesso pelo intestino grosso, né? Entre o intestino grosso e o delgado existe uma válvula que chama válvula iliocecal, então o ozônio não consegue chegar no intestino delgado por causa dessa válvula, por mais que ele chegue, né? Ele vai se diluir aqui no início, né? No final, nesse caso do intestino grosso, né? Mas mesmo quem acredita que ele vai conseguir chegar, né, e percorrer todo o intestino, não é verdade, porque ele chegando aqui no final do intestino grosso, no início, nesse caso aqui, ele vai encontrar uma válvula que funciona muito parecido com a válvula tricúspide mitral do coração, que não deixa o sangue venoso se misturar com o sangue arterial, né, e aqui não deixa o conteúdo do intestino grosso se misturar com o conteúdo do delgado. Então, o ozônio, ação direta, ele só tem no intestino grosso, tá? E com relação à atividade, à desbiose, né, que por ele ter um bacida e não fazer distinção de bactérias gram-positivas e gram-negativas, ele poderia causar uma desbiose. Na prática, eu já vi, sim, casos de dar constipação, o paciente ficar constipado, ter dificuldade de evacuar, tá? Mas existe, assim, tem um artigo que mostra que a aplicação do ozônio retal melhora a desbiose, né? E tem a teoria que fala que as parabactérias, né, que são as bactérias mortas, elas são, além de controlar a inflamação, né, que o ozônio modula a inflamação ali do intestino, favorece, né, a proliferação bacteriana ali da microbiota, né, da microbiota benéfica, né, saudável ali daquele intestino. Então, a morte de algumas bactérias também são fundamentais para ter essa produção, para ter esse equilíbrio, né? Então, tem artigo que mostra, eu fiz um curso também que mostra isso, que os probióticos com bactérias mortas têm mais função do que com as bactérias vivas, tá? Então, tem essa questão que se ele matar um pouquinho de bactéria ali onde ele encontrar pelo meio do caminho, também não é ruim. Tá? Então, a gente, no intestino, entre os enterócitos, né, a gente tem uma comunicação que chama tight junction. Essa comunicação, ela faz uma comunicação seletiva ali do intestino com o sangue, né, com o sistema, tá? E quando eu tenho uma fragilidade nesse sistema, uma inflamação, eu tenho uma comunicação patológica do intestino com o sangue. Essa comunicação patológica, então, gerada por inflamação, ela pode ser modulada pelo ozônio controlar a inflamação tecidual, a inflamação local ali intestinal e sistêmica em seguida também. Então, ele pode ser uma associação, na verdade, para aqueles pacientes que têm a sensibilidade, como que é a síndrome do intestino permeável, né, a hipersensibilidade intestinal, né, aquele paciente que fica com inchaço, né, com aquele desconforto intestinal, então ele pode ajudar. Isso não é garantia também, mais uma vez, tá? Muitas vezes ele vai ajudar, outras vezes não, e ele sempre precisa ser associado e o paciente tem que entender, né? O paciente não, o profissional tem que entender quais são os limites da terapia também, para não querer tratar tudo com ozônio e achar que ele vai fazer milagre em tudo. Tá? Então, o Nick Gut, ele é responsável por diversas alterações, né? Então, vamos falar aqui das alterações de pele, que são as que eu entendo, né? Então, acne, né? A gente precisa modular o intestino, rosácea
também, todos os pacientes, às vezes, que têm rosácea, eu pergunto como é que tá a alimentação, se ele tiver com a rosácea atacada, né, naquele quadro agudo da rosácea, a alimentação dele geralmente está ruim, então é realmente muito relacionado, psoríase, todas as doenças autoimunes hoje estão sendo também moduladas pelo intestino, então o ozônio é mais um tratamento, né, conciliado com as outras terapias para ajudar nessa questão intestinal, tá? Bom, então mitocôndria, que é o que eu gosto de falar, né? A mitocôndria é uma organela que é ativada, né? Então ela é sinalizada pelo ozônio, né? Pelo aumento do volume de oxigênio, pelo estresse oxidativo que ele gera, pela proteção celular, né? Que a mitocôndria precisa trabalhar, né? Então a mitocôndria, ela é uma organela que tem um DNA próprio, então é a única organela que tem um DNA próprio, né? Um DNA e um RNA, a membrana, ela é bem parecida com a célula-mãe, porque acredita-se, né, que ela era um vírus ou uma bactéria que se fundiu e sobreviveu dentro da célula procariótica para formar a célula eucariótica, que é a célula que a gente tem hoje. Então, ela é uma célula dentro da nossa célula, ou seja, ela tem DNA próprio. O fato dela ter DNA próprio significa que ela consegue se multiplicar independente da multiplicação celular, da multiplicação da célula-mãe. Ela consegue se multiplicar dentro da célula. O nome disso é biogênese mitocondrial, tá? E esse estímulo de biogênese mitocondrial, ele é por estímulo mesmo. Então, o coração, por exemplo, que precisa de mais energia, que demanda mais energia, dentro de uma célula cardíaca, eu posso ter até 20 mil mitocôndrias. Então, de 10 a 20 mil mitocôndrias, ou seja, é muita mitocôndria por célula pela necessidade, pela demanda que aquele órgão, né, que aquele tecido tem de gerar energia, tá? Então, isso a gente vê na musculação, quando a gente faz uma atividade, né, e vai ganhando resistência, ou seja, eu consigo multiplicar as mitocôndrias para gerar mais resistência naquele tecido, naquele órgão, né, que está demandando cada vez mais energia, tá? Então, ela consegue se multiplicar e também atrofiar, né? A partir do momento que eu não preciso mais, ela também entra em apoptose ou autofagia ali e se recicla. Então, eu não consigo manter, né, a quantidade de mitocôndrias sem estímulo, né? Então, eu preciso estar sempre estimulando, tá? Então, a mitocôndria, ela serve para quê, né? Para utilizar, né, os alimentos, então glicose, né, carboidrato, lipídio e proteína, né, para transformar em energia. Então ela utiliza aqui o ciclo de Krebs, né, para fazer o aproveitamento ali daqueles elétrons para passar para a cadeia respiratória, né, que é o que utiliza o oxigênio, e transformar em energia. O subproduto dessa energia é água e gás carbônico, né? Então a gente, até para queimar gordura, acho que eu vou mostrar aqui em seguida, a gente transforma a gordura, a gente precisa da mitocôndria, né? Então, para fazer a oxidação ali daquela gordura, precisa da mitocôndria, e a mitocôndria transforma a gordura em energia, água e gás carbônico. Ou seja, né? Não elimino pelo né? A mitocôndria é quem faz o consumo, né, para demonstrar ólise anaeróbica, ou seja, sem mitocôndria, sem oxigênio, ela gera 2 ATPs, e com mitocôndria, ou seja, que passou pelo metabolismo mitocondrial, ela gera 2 ATPs mais 32, ou seja, é um sistema 16 vezes mais eficiente que o sistema anaeróbico. Quando eu utilizo fosforilação oxidativa, quando eu utilizo mitocôndria, eu tenho 16 vezes mais produção de energia através de uma molécula. Tá? Né? Até porque a glicólise anaeróbica, o subproduto é o ácido lático, né? Quando eu gero energia sem mitocôndria, sem oxigênio, eu produzo muito ácido lático. Então, a gente consegue visualizar isso na atividade física, né? Quando a gente se cansa, né? Esgota o nível mitocondrial, o nível de oxigênio que você tem de reserva ali, e começa a produzir energia através de glicólise anaeróbica, ou seja, você continua fazendo contração, né? Porque você precisa continuar fazendo aquela contração já é muito mais desgastante, né? Você já está bem desgastado, e no outro dia você fica bem dolorido, ou seja, porque você não utilizou células que têm células aeróbicas e passou a utilizar as células anaeróbicas, e o subproduto dessas células são ácido lático. O ozônio, ele controla bastante também, né, a liberação do ácido lático, né, por facilitar a entrega de oxigênio a nível celular e mitocondrial. Então, antes de atividade física, também após atividade física, é bem interessante entrar com ou sistêmico, né, ou até um local, nesse caso, se já tiver gerado ácido lático.
A mitocôndria, então, uma mitocôndria saudável, né? Ela tem uma membrana preservada, né? Então, aqui eu vejo uma membrana bem linear, né? Que gera muita energia e pouco radical livre. Já uma mitocôndria envelhecida, danificada, ela tem uma membrana peroxidada, ou seja, que foi oxidada por radicais livres, né? Como a gente já viu, então ela gera uma peroxidação de membrana aqui. E a dificuldade do oxigênio transportar, né? Passar, né, fica maior, porque o oxigênio é lipossolúvel, ele precisa desse transporte de membrana, precisa de lipídio para ser transportado, né? E ela começa a produzir pouca energia, ou seja, por deficiência de oxigenação, e gerar muitos radicais livres. Isso é visível no processo de envelhecimento, né? Os idosos são mais cansados, mais envelhecidos fisicamente, mais rígidos, né? A gente consegue ver isso visivelmente. Uma das teorias do envelhecimento é a disfunção mitocondrial, tá? Mas a gente tem, no sistema imunológico, a gente tem uma proteção que chama autofagia, ou seja, se eu tenho uma mitocôndria danificada, eu consigo, o meu corpo, o meu sistema imunológico, se estiver saudável, né, ele recicla, ele engloba aquela mitocôndria danificada, utiliza os restos metabólicos dela para fazer outras organelas ou outras mitocôndrias, até, né, e deixa o meu sistema produzir novas mitocôndrias, ou seja, para que não funcione de forma alterada. Porém, quando eu tenho uma disfunção do meu sistema imunológico, eu tenho uma reprogramação celular. A célula funciona de uma forma que ela não deveria, né, mas isso chama reprogramação, ou seja, porque ela não se recicla, ela não sofre autofagia e ela funciona de uma forma reprogramada. Então, como a gente falou, uma célula normal que precisa, né, de que tem mitocôndria, utiliza uma glicose para gerar uma quantidade de ATP ali, e a mesma célula que tem aqui uma peroxidação lipídica, que não tem um oxigênio transportando a membrana, né? Então tem deficiência de oxigênio, tem mitocôndria, mas chama hipóxia citopática, não consegue utilizar, a mitocôndria não consegue utilizar esse oxigênio. Ela vai precisar o quê? De muito mais açúcar para produzir a mesma quantidade de energia. E essa quantidade de açúcar sem oxigênio gera ácido lático, que glicólise anaeróbica gera ácido lático. Então, por isso, eu tenho aqui uma alteração celular. E é por isso que os médicos, muitos deles citam, né, que o câncer, a célula cancerígena sobrevive de açúcar e de um pH ácido, né? Por isso se defende o uso da água alcalina, né? Até do magnésio, que é alcalinizante, do bicarbonato também, que é alcalinizante, né? Para não ter um meio, né, ali para sobrevivência e multiplicação e mutação dessas células. Então, basicamente essa teoria, né, que eles se baseiam, chamada efeito Warburg, né? Então, a tríade do câncer aqui seria uma deficiência de oxigênio, ou seja, dificuldade de entrar oxigênio, aumento excessivo de radicais livres, né, pela mitocôndria, e depressão do sistema imune que não consegue reciclar essas mitocôndrias que foram danificadas, né? Mas a gente também tem a biogênese mitocondrial, né? A biogênese mitocondrial, que é essa multiplicação de mitocôndrias que faz parte do nosso sistema imunológico também e de proteção celular, né? Ativada através da PGC1-alfa. A PGC1-alfa, ela consegue ser ativada comprovadamente, tá? Através do NRF2, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas hoje hoje está sendo provado muito mais forte, né? Mas aqui está sendo demonstrado pela atividade física. O ozônio, ele tem atividade aqui no MPK, né? No ciclo da ATP AMP. Mas o que a gente tem para conciliar essa ativação seria a eletroestimulação, tá? Então, nos meus tratamentos na clínica, eu sempre associo o ozônio com a eletroestimulação para liberar cálcio do retículo sarcoplasmático, né? E fazer a ativação de PGC1-alfa em conjunto. Então, para quem não tem muitos recursos, né? Mas tem ali uma eletroestimulação, na fisioterapia a maioria tem, né? Então, associar o ozônio e aplicar em seguida uma eletroestimulação. Tá? Então, aqui é um artigo da Science que em 1999 isso já era citado, né? Muita gente nunca tinha ouvido falar do NRF2, mas ele já está sendo citado e comprovado, né, pela Science, que é uma revista bem referenciada e confiável, né? Então, já se falava que a atividade do NRF2 estava intimamente ligada a PGC1-alfa, ou seja, o ozônio provavelmente seja um ativador de PGC1-alfa por ter uma atividade em NRF2, tá?
que faz parte da biogênese mitocondrial. Então, ele já está sendo falado bastante isso, atividade do NF2 com a biogênese mitocondrial. E o que isso leva, né? Qual o benefício de ativar a biogênese mitocondrial, de ativar a PGC1-alfa? Então, aqui em 2006 também, pela Science, já era citado, né, que a ativação da biogênese mitocondrial consegue diferenciar a gordura branca em gordura marrom, né? Quando a gente vai ver a descrição do artigo, está dizendo gordura bege, né? Mas já é um grande ganho, né? Por que bege? Por que marrom? Porque tem mais mitocôndrias dentro da célula, né? A gordura branca, ela quase não tem mitocôndria, por isso ela é uma gordura de reserva. A gordura marrom, a gordura bege, é uma gordura anti-inflamatória, ou seja, ela é menos inflamatória que a gordura branca, ela ocupa menos espaço, ela tem menos volume e ela é termogênica, né? Então, uma gordura de liberação de energia, né? Que é a gordura dos bebês, né? Que é mais conhecida como gordura dos bebês. Tá? Então, a atividade da PGC1-alfa é importante não só pela estética, mas por modular a inflamação ali daquele tecido adiposo. Né? Então, aqui, só para exemplificar, né, que a gordura localizada, ela só tem meio de ser eliminada, é através da mitocôndria. Tá? Então, 10 quilos de gordura, né, são transformados em 8,4 quilos de gás carbônico e 1,64 quilos de água pela mitocôndria, né? Então, aqui, ó, a beta-oxidação, ela precisa desse transporte mitocondrial, né, para passar pelo ciclo de Krebs, liberar energia, água e gás carbônico. Tá? Bom, aí aqui eu vou falar um pouco de protocolo bem rapidinho para vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os slides, acho que o Diogo disponibiliza, tá? E aí fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Mas aqui é só para exemplificar, para vocês desenvolverem uma linha de raciocínio. Eu coloquei protocolos, mas eu não uso protocolos, isso não quer dizer que é o que eu uso sempre, tá? Mas aqui, para desenvolver o raciocínio, eu peguei essa frase que, às vezes, assim, quando a gente estuda artigo científico, tem 2 artigos científicos na estética que fala do ozônio para lipólise, gordura localizada para celulite, e eles citam concentrações baixas. No Brasil também, a maioria dos profissionais utilizam concentrações baixas, de 5, 10 tá? Porque se acredita que tem que dizer mais, né? Enfim, fica liberando mais citocina, que gera um efeito sistêmico, mas não é verdade. Na estética, né? Quando a gente trabalha realmente com estética, a gente sabe que a gente precisa gerar uma inflamação aguda para que a gente tenha uma resposta ali ou de lipólise, de apoptose, necrose, né? Em seguida, ali daquela célula, daquele tecido, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente trabalha com criolipólise, por exemplo, que é aquela técnica de congelamento de gordura, nada mais é do que inflamar. Eu inflamo a célula, altero a membrana celular e desencadeio um processo inflamatório, né, para que seja eliminada aquela célula que o corpo não reconhece mais, ou seja, eu tenho uma célula que perdeu a função por ter uma alteração estrutural, né, e por isso ela precisa ser eliminada, e isso acontece pelo sistema imunológico. Então, é uma das técnicas muito conhecidas que conseguem fazer a apoptose na estética, né? Então, eu coloquei uma frase, essa frase está num artigo, tá? Que fala assim, ó, altos níveis de citocinas inflamatórias liberadas durante a inflamação aguda, ou seja, numa concentração mais alta de ozônio, eu consigo liberar mais citocina inflamatória, né? Para uma inflamação aguda, elas aumentam a lipólise para apoiar a resposta imune. No entanto, a inflamação metabólica reduz a lipólise induzida por catecolamina. Então, a gente tem que entender a diferença de inflamação crônica silenciosa, né, que é, por exemplo, o indivíduo obeso, que ele realmente precisa ser desinflamado, mais de um tecido adiposo localizado que precisa ser inflamado para ser eliminado. Então, o que a gente faz na gordura localizada? Ou no tratamento de gordura, de obesidade, sobrepeso? A gente desinflama ele sistemicamente, ou seja, pode entrar com antioxidante, pode entrar com ozônio retal, pode entrar com inib, pode entrar com magnésio, o que quer que vocês utilizem para ter uma desinflamação, para modular essa inflamação sistêmica, mas no local, na aplicação local, a gente gera um efeito inflamatório, uma atividade inflamatória aguda, que vai ser modulada em seguida, né? Aquele tecido está íntegro, ele pode receber uma concentração maior, uma dose maior e está tudo bem. Porque o ozônio, ele faz a degradação celular, né? Dependendo da concentração.
né? Então, na minha opinião e na minha prática clínica, eu não consigo ver resultado do ozônio com 5, 10 microgramas, que eu já aprendi em outros cursos, né? E o Diogo, na verdade, foi o primeiro curso que eu fiz, ele ensinava 20 microgramas, mas outros cursos que eu fiz acabaram me ensinando menos e eu fiquei com medo, né? Porque eles citam assim que eu posso piorar, que pode causar dano, lesionar. E aí eu voltei a usar concentração baixa e eu vi que eu não tinha mais resultado, passei a usar concentração mais alta de novo e os resultados voltaram a aparecer. Então, na estética, eu utilizo concentrações medianas, eu utilizo concentração de 20 a 30, né? Para basicamente tudo, porque eu gero uma inflamação aguda um pouco maior, né? Para gerar um efeito, né? Em seguida, um efeito consecutivo ali depois, mas não quer dizer que eu tô causando um dano, que eu tô piorando, pelo contrário, a gente vê que doses maiores, não quer dizer também que vocês vão entrar lá com 500 ml, né, de ozônio no paciente, geralmente eu utilizo no máximo 100 ml ali, mas pode utilizar até 200 ml segundo a declaração de Madrid, né, a aplicação subcutânea pode utilizar até 200 ml, isso fica muito a critério, né, a habilidade, a prática de vocês, qual é o volume que vocês vão utilizar, mas concentração para estética eu prefiro concentrações medianas. Ah, mas eu posso usar concentrações mais baixas? Você pode, os resultados são mais pobres e por isso você precisa aumentar o volume, ou aumentar ou o volume por ponto ou o volume tecidual, ali a dose, no caso. Então, acaba que dá no mesmo, tá? Bom, então, eu utilizo para gordura, né, celulite, geralmente 20 microgramas, de 20 a 30 microgramas, 5 ml por ponto, e prefiro fazer sempre associada com a retal e 2 vezes na semana. Por que que na estética eu trabalho 2 vezes na semana? Na estética, não só na estética, nas outras áreas eu acredito também que deva se trabalhar, porque o ozônio ele tem uma atividade, um estímulo mitocondrial, né? Após o estímulo, após a aplicação, ele tem uma atividade ali até 72 horas após. Então, 2 vezes na semana, né? Por que eu tô falando de mitocôndria? Porque o fibroblasto, para produzir colágeno, ele precisa de ATP, ele precisa de energia, ou seja, ele precisa da mitocôndria, né? Para eu queimar a gordura, para o meu corpo fazer a beta-oxidação, precisa de mitocôndria. Para desinflamar, precisa de mitocôndria. Então, tudo o que acontece no meu tecido, né, na minha célula, né, naquele organismo, eu preciso de mitocôndria. Então, 2 vezes por semana, é o que eu vejo mais resultado, que eu acho que cientificamente falando, né, pela comprovação que ele tem de atividade até 72 horas após a aplicação, eu acredito que seja um intervalo bem coerente, tá? Bom, então tem alguns resultados, né, aqui, de gordura localizada, resultados que antes eu não tinha com 5 sessões, meus resultados todos são com 5 sessões, a grande maioria deles, tá? Eu vou passar mais rápido aqui, para a gente não perder tanto tempo com o resultado, e vocês conseguem encontrar no feed, tá? Bom, e para celulite, né, que alguns autores dizem que não pode gerar uma inflamação maior porque a celulite já é inflamada, eu gosto de explicar a fisiopatologia da celulite. O que acontece na celulite, né, na hidrolipodistrofia? Eu tenho uma célula, um tecido aqui normal, né, com células mais vazias, e quando essas células começam a acumular lipídio, aumentar esse volume, né, começa a comprimir, tá, os vasos. Então, o aumento da célula faz uma compressão venosa, uma compressão vascular ali, né, que dificulta a oxigenação, então leva uma hipóxia, a hipóxia leva a inflamação. Então, a inflamação da celulite mesmo, não da celulite flácida, que é flacidez, né? Então, celulite flácida a gente trata como flacidez. Celulite mesmo, a hidrolipodistrofia, que é aquela celulite compacta, comprimida, que gera uma hipóxia, ali eu preciso diminuir o tecido adiposo, diminuir o volume celular para que ele deixe de comprimir os vasos, para que volte a circular, para que volte a oxigenar o tecido, para que eu gere um efeito anti-inflamatório. Não adianta nada eu ficar modulando a inflamação e não diminuir o volume da célula, que é o que está gerando a compressão. Então, eu preciso trabalhar a causa, né? Eu preciso trabalhar o que está causando aquele problema. Então, por isso, eu não concordo de usar concentrações baixas em celulite também, na minha opinião, de 20 a 30 é o que a gente vê mais resultado, tá? Tem alguém falando aqui? Deixa eu ver no chat. Havia aprendido que na primeira semana eu devia fazer retal e local por 5 dias seguidos. Após a primeira semana, eu ficaria fazendo 2 vezes na semana. Pode gerar prejuízo? Se você pode gerar prejuízo ao paciente na primeira semana,
Olha, isso é sempre muito, isso tem que ser muito bem avaliado sempre, é muito individual, né? Eu não sou contra aplicar o ozônio todos os dias, tá? Se tiver indicação, tá? Mas também às vezes não é necessário fazer todos os dias. Então, assim, poder, na minha opinião, pode, mas se tiver realmente indicação, né? Então, assim, não acho que causaria prejuízo, dependendo também da evolução, né? Como esse paciente está voltando, né? Então, isso precisa ser muito bem avaliado. Eu não sou adepta a utilizar o ozônio diariamente. Eu utilizo ele 2 vezes por semana. Eu vou falar aqui, tá, Nay? Tá me ouvindo? Claro, pode falar. Tá, estão me ouvindo? Seguinte, eu só quero entender, 5 vezes, na primeira semana seria fazer o uso retal e o local todos os dias? É isso? Eu também não concordo, tá? Eu não sou adepto de você fazer todo dia ali. Porque você tem que dar um tempo, você inflama, você vai liberar, você vai provocar enzimas inflamatórias para depois anti-inflamatórias. Você tem que ter um tempo, porque senão você não tem um tempo de repouso, de retorno, de resposta. Você corta. Por exemplo, é o mesmo processo. Quem é que trabalha com terapia por onda de choque vai acontecer a mesma coisa. E toda vez que você trabalha com tecido conjuntivo, né, com tecido de uma forma geral, você dá o estímulo e você tem que dar o tempo fisiológico dele poder se regenerar, se reestruturar. Se você a todo momento está quebrando esse processo, você não dá tempo dele se reestruturar. E aí você vai danificar. Tá? Você não vai ter, se não danificar, mas pelo menos você não vai ter o resultado que você deseja. Tá? Eu também Não sei acho. se ficou claro, tá? Também acho que é desnecessário, tá? Bom, aí vamos lá então. Tá? Então aqui, então, o resultado de celulite, bem legal, né? Que a gente pode aplicar a celulite também dentro, né? O ozônio, ele pode ser aplicado. A gente tem o bom do ozônio é que a gente já pode aplicar ele em qualquer canto, né? Só não pode aplicar no pulmão e no olho, né? Mas no resto, a gente consegue aplicar. Então, na celulite, eu posso aplicar dentro, eu posso aplicar ao redor, né? Eu posso aplicar em todo o tecido, não tem problema aplicar dentro da trava, porque ele é uma fibrose, essa trava é uma fibrosezinha que gera uma inflamação da matriz extracelular, né? Que é a estrutura que recobre ali a célula, que é o que coordena ali o mecanismo celular, né? Então, o ozônio desinflamando, ele gera uma resposta muito melhor também nessas travas, tá? Bom, envelhecimento e reestruturação celular, reestruturação cutânea, né? Quando a gente fala aqui de proliferação, remodelação, primeiro precisa ter uma inflamação, né? Então, eu tenho um dano para desencadear tecido proliferativo e a remodelação. Isso acontece muito no pós-operatório, isso acontece em feridas, e isso acontece muito na flacidez. A gente precisa inflamar para gerar uma reparação, para reconstruir aquele tecido. Então, olha só, liberação de interleucina, TNF-alfa, né? Liberação aqui de fatores inflamatórios, né? Ó, todos para gerar uma reparação, para migrar tecido de proliferação. Então, são citocinas inflamatórias, ou seja, é um dano celular que eu estou causando para migrar tecido de proliferação. Então, o ozônio, ele tem uma atividade também de liberação do EGF, que é o fator de crescimento epidermal, né, que melhora ali o crescimento epidérmico e dérmico, né, então reconstrói, né, um tecido, ele ajuda nessa reconstrução tecidual, na firmeza, na elasticidade, mesmo tecidual. E por isso eu também sou mais adepta a utilizar concentrações medianas, tá? Embora tenha artigo que mostre um artigo que fala que o ozônio a 10 microgramas, ele aumenta a lipogênese, tá? E acima de 20 microgramas, acima de 10 microgramas, no caso ele já cita 20, ele é degradativo, ou seja, ele degrada, ele inibe esse processo de proliferação. Esse artigo ele foi feito in vitro, eu não concordo com o resultado, porque pode ser que ele esteja falando de feridas ali, de uma ferida aberta e de um tecido que já está muito inflamado, por isso talvez não tinha capacidade de se regenerar utilizando uma concentração mediana, né? Mas eu entendo que se uma concentração de 20 é degradativa, uma radiofrequência também é degradativa, o microagulhamento também é degradativo, e por isso
eles estimulam em seguida tecido de proliferação, porque uma degradação gera tecido de proliferação e remodelação. Então, eu também sou adepta a concentrações medianas para flacidez. Não sou contra a concentração de 10, tá? Eu só acho que se eu não tiver nenhum outro recurso, concentração de 10 é bem-vinda. Se eu vou fazer um microagulhamento, uma radiofrequência associada, o que eu for fazer associado. Mas, se eu for fazer só ozônio e não tiver quase nada ali de recurso disponível, eu preciso de uma concentração um pouco mais alta para causar um dano agudo maior e liberar mais citocinas em seguida para ter tecido de proliferação, tá? Então, essa é a minha opinião clínica. Eu não consigo comprovar isso, né, cientificamente, porque não tem estudo que prova, mas isso são os resultados clínicos. Mas tem um estudo aí do Francisco, né, que o Diogo já me falou algumas vezes dele, que ele, né, talvez vá mostrar que concentrações mais altas conseguem estimular osteoblasto, que é fator de crescimento ósseo, que é o que a maioria dos profissionais acham que concentrações altas são degradativas e não estimulantes. Mas se você entende que você precisa degradar para estimular em seguida, né, fica muito simples de entender e lógico que concentrações mais altas também são proliferativas. Tá? A não ser que, é o que eu tô falando, se eu tiver já um tecido muito danificado, talvez, e eu não tenho uma resposta enzimática suficiente a isso, vai depender muito de como tá aquele organismo para reagir àquele estímulo, tá? Bom, então aqui é mais uma vez só para mostrar que uma inflamação e reparação, né, da resposta imune precisa, né, da matriz extracelular, da liberação de fibroblastos, precisa de uma inflamação para desencadear um processo reparativo, tá? Então, para a flacidez aqui, né, eu coloco de 10 a 20 microgramas, mas entendendo que eu sempre utilizo de 20 a 30, tá? Pode utilizar concentrações menores, mas aumentar mais o volume, né? Já no rejuvenescimento facial, já no tratamento facial, eu não sou adepta a concentrações altas simplesmente pela dor. Não é porque vai causar dano, né? Porque já é um tecido íntegro, né? Não é por nada desfavorável, é simplesmente pelo quadro álgico mesmo. Dói muito, né? Então, quanto mais alta a concentração, mais dor você vai causar. E o paciente, ele não vem para sentir tanta dor assim, né? No corpo é mais confortável, mas facial é mais desconfortável. Então, por isso, eu aplico concentrações menores. Mas eu tenho alunas que trabalham com concentração de 30 no facial, um paciente que aguenta, e tem resultado fantástico em uma sessão para a linha de expressão, em uma sessão. Mas isso é óbvio que ela vai ter mais resultado. Por quê? Porque gera um efeito inflamatório agudo. É agudo, gente. O ozônio ele só vai causar um efeito agudo, né? Ali não vai causar um dano tecidual prolongado, né? Um efeito crônico, né? Então, gera um efeito inflamatório agudo e gera uma resposta anti-inflamatória e reparativa em seguida. Tá? Então, aqui para flacidez também, né, a gente consegue, né, diminuir gordura primeiro, depois começar a tratar a flacidez, a gente começa a ver retração de pele, essa paciente mesmo caso, a gente já tinha tentado tudo nela, até ondas de choque, e aí o que melhorou mesmo foi o ozônio associado com ondas de choque, aí sim, associado com os mesmos recursos, ondas de choque, corrente russa, da estimulação, e aí o tecido começou a retrair, tá? Então, a mesma coisa, sempre o ozônio associado com eletroterapia, né? Essa paciente já tinha feito até aquele ultrassom que chama Ultera, que é um ultrassom de R$5.000 a sessão, porque ele é um equipamento bem caro, se eu não me engano, ele é R$300.000, né? Na estética tem alguns de 120 por aí, mas é um ultrassom dermatológico e não tinha tido resultado e a gente conseguiu com o ozônio associado com radiofrequência, com equipamento simples, tá? No melasma, já o melasma, sim, o melasma eu não posso inflamar, né? Por quê? Porque o melasma, ele já tem uma inflamação ali do melanócito, né? O melanócito, ele fica liberando melanina. Quando a gente vai para o sol, por que a gente escurece? Porque a radiação UV ativa o melanócito, né? Então, causa uma inflamação. E a proteção do melanócito é liberar a melanina, né? Ali no queratinócito, na derme. Né? Para quê? Para aumentar, porque a melanina, a coloração, ela é fotoprotetora, né? Tanto é que os negros, né, fototipos mais altos, eles se queimam menos, né? Eles têm uma pele mais protegida que a dos fototipos mais claros,
né? Então, a melanina é uma proteção, e ela é uma proteção, uma resposta inflamatória. No melasma, eu já tenho uma inflamação instalada, e aí sim, não vale a pena eu gerar uma inflamação aguda em seguida, uma inflamação aguda ali naquele momento. É a mesma coisa que eu ir para o sol, né, que eu vou ativar o meu melasma. Então, por quê? Porque a radiação UV é inflamatória, gera uma inflamação aguda que faz ativação do melanócito que libera a melanina. Então, no melasma, eu já sou adepta a concentrações menores. Então, 5 microgramas, 1 ml por ponto, só ao redor da pigmentação para não oxidar ainda mais aquele tecido que já está oxidado. Então, aí eu só trabalho com o ozônio mais para oxigenação, para reparação, né? Para não dar aquele estímulo agudo excessivo, tá? No pré-operatório, ele é fantástico, realmente, para quadro álgico e recuperação. Eu mesmo fiz uma cirurgia tem 3 semanas, eu não senti nada de dor, eu quase não fiquei roxa, tá? Quase não fiquei inchada. Tô com um pouco de fibrose, um pouco de aderência, que eu vou tratar daqui. Eu trato geralmente a aplicação local do ozônio depois de 30 dias, mas assim, muito controlada, porque a fibrose, ela faz parte do processo inflamatório do tecido cicatricial, que a gente não pode ter fibrose desorganizada, mas a fibrose faz parte do processo de remodelação, então é absolutamente normal. E o ozônio consegue modular muito, né, essa questão inflamatória, né, reparativa, oxigenante e do quadro álgico mesmo. Eu não senti quase nada de dor. Eu não posso dizer que eu senti dor, porque eu não senti realmente nada de dor. Então, eu gosto muito de trabalhar com ele no pré-operatório, tá? No pós-operatório, eu já trabalho com ele, geralmente com aplicação local, se eu tiver intercorrência. Então, por exemplo, depois de 30 dias na fibrose, se eu tiver descenso de sutura. Então, nesses casos, eu já trabalho com ele local. Então, aqui foi um caso de uma paciente, né, que estava perdendo o mamilo aqui, né, e a gente conseguiu recuperar com ozônio, laser e magnésio. Tá? Então aqui também descenso de sutura, né? Que aí o ozônio ele realmente é inquestionável a eficácia dele para fechamento de feridas, né? Para reestruturação. E aqui para estria vermelha. O Diogo tá até com um filhinho que ele me mandou mensagem, filhinho não, um filhão, né? Enorme, tá com estria vermelha também. A gente consegue bons resultados tratando com ozônio, né? Porque na verdade estria vermelha é um tecido cicatricial, né, que ele tem uma inflamação dérmica, né, então quando a gente vai estudar a estria vermelha, né, a derme, ela tem edema, ou seja, ela tem uma inflamação ali tecidual, então o ozônio ajuda muito a cicatrizar, então ele ajuda na restauração, na reestruturação desse tecido que sofreu um dano, né, então aqui ele ajuda tanto a modular, que a gente associou com peelingzinho, né, ele ajuda tanto a modular cicatriz hipertrófica. Eu tô tendo resultados incríveis que eu nunca imaginei na vida. A gente tinha só com corticoide. O ozônio tá melhor que corticoide. Tanto para cicatriz hipertrófica, tá? Quanto para fibrose. Tanto fibrose recente quanto fibrose antiga. Os resultados estão fantásticos mesmo. Então, a gente consegue modular o queloide, ou a cicatriz hipertrófica, então esse tecido cicatricial, porque ele tem o quê? Um distúrbio aqui do TGF-beta, né? E o ozônio ele modula essa inflamação e consegue ajudar esse tecido a cicatrizar, oxigenar melhor para reparar. Então aqui estria vermelha da mesma forma. Nesse caso aqui foi uma queimadura, né, após cirurgia plástica, que ele ajuda também a controlar bastante. Inclusive esse queloidezinho realmente era um queloide que tinha se formado aqui por uma deiscência que não cicatrizava, por uma queimadura, e ele já deu uma boa clareada e ele já está nivelado, ele está no nível da pele, né? Ele fica, obviamente, com a mancha, né? Com a hipocromia, né? Porque é uma cicatriz, né? Mas eu ajudo bastante a controlar. Então, nesse caso, a gente associou com peeling, tá? E o ozônio. O médico ficou, assim, abismado com o resultado, né? Ele perguntava quem era a dermatologista que tinha tratado, e a paciente falou que não era dermatologista, era uma fisioterapeuta. Porque ele não acreditava que isso era uma fisioterapeuta. Aqui foi uma sessão, tá? Então, aqui do ozônio, se a gente aplica o ozônio a 10 microgramas, realmente o resultado é esse. Com uma sessão, na outra semana, ele volta com resultado bem melhor de fibrose. A gente entra com volume assim de 5, 10 ml por ponto, é um pouco desconfortável também. Então, para aderência e fibrose, ele tem demonstrado resultados fantásticos e surpreendentes mesmo, tá?
Então, aqui no pré-operatório, né, a gente faz retal, então de 10 a 30 microgramas, 100 a 200 ml, 2 vezes por semana, 5 sessões no pré e 5 sessões no pós, né, e fibrose no pós-operatório a gente só começa após 30 dias e de 10 a 20 microgramas. Acima de 20 microgramas na fibrose, eu acho desnecessário, tá? Então, decência de sutura, geralmente a gente entra com concentração mais baixa, né, e associa com óleo multifuncional. Por que o óleo multifuncional? Porque o óleo ozonizado, ele perde a vitamina A e E do óleo de girassol, né? Porque o óleo de girassol, ele tem vitamina A e E, ele é rico em vitamina A e E, que é ácido graxo essencial, os AGEs, né? O óleo ozonizado, pelo ozônio, ele já perdeu essas vitaminas, ele tem uma quantidade menor de vitamina. O óleo multifuncional, ele é enriquecido com vitamina A e E. Vitamina A e E é restauradora de membrana, então elas reconstroem, facilitam a reconstrução celular, tá? Então, eu prefiro 1000 vezes o óleo multifuncional ao óleo puro. O óleo puro mesmo de girassol ou de oliva lá, que tem um índice de peróxido maior, eles são exclusivamente, na minha opinião, para bactéria ou para tecido íntegro, né? Tipo, para dor, tecido íntegro. Mas tecido lesionado, se não tiver infeccionado, eu prefiro o multifuncional. Antes a gente não tinha, mas hoje a gente já tem e já sabe que o resultado é bem melhor, tá? Então, e se a ferida estiver infeccionada, acima de 30, né? Isso daí eu acho que vocês já sabem. Aí o óleo é puro, tá? Então, a estria vermelha, como eu falei, né? Quando a gente vai ver, deixa eu ver aqui onde que acha. Ó, então aqui, ó, edema dérmico, né? Dermal, edema. Então, eu tenho aqui uma inflamação e por isso o ozônio ajuda a modular bastante e a restaurar esse tecido, né? Cicatricial, digamos assim, né? Esse tecido lesionado. Para a estria branca, eu já não acho que ele dá bons resultados, mas se for para fazer ele sozinho, o ideal é utilizar concentrações bem altas, tipo 60 mesmo, 50 microgramas, tá? E associar com punturação, fazer lesão ali com a agulha, né? Percorrendo toda a estria para ter um estímulo inflamatório e reparativo em seguida também, porque estria branca, como já tem uma lesão mesmo, como já tem tecido cicatricial, como ele já está instalado, eu preciso inflamar, assim como no microagulhamento, numa radiofrequência, preciso inflamar mais para ter um efeito reparativo, para liberar mais tecido de proliferação. Então, aqui, resultados, né, de estria vermelha. Na hora, quando a gente clica em estria vermelha, o resultado já aparece, tá? Claro que ele não vai ficar assim depois, ele vai restaurando, aí ela vai voltando e a gente vai continuando. Então, estria vermelha pode fazer também 2 vezes por semana tranquilamente. Já na estria branca aqui, ó, é associado com punturação. Aqui eu uso radiofrequência fracionada, que não é todo mundo que vai ter, nem na estética, são todos os profissionais que têm um investimento alto, mas pode ser um microagulhamento, uma microgalvanopuntura, que é R$400, a microgalvana, que é o Street, né? Antigamente falava Street, hoje já microgalvana. Então, tem recursos mais baratos que a gente consegue inflamar e gerar resultados bem parecidos, tá? Só tem gente entrando aí. Na drenagem, a drenagem ela não causa hiperemia e não faz vasodilatação. Mas se eu tenho uma vasodilatação associada com a drenagem, eu facilito a dinâmica dos fluidos, né? Porque o líquido no corpo, o líquido que a gente tem no corpo todo é um só. Ele só fica trocando de lugar, né? Então, com a vasodilatação, eu facilito bastante essa dinâmica dos fluidos. Então, eu gosto de associar, sim, o ozônio com a drenagem, mas eu prefiro associar com óleo ozonizado, ao invés de aplicar, né, para causar dor ali no paciente, aplicar antes e drenar em seguida. É uma técnica que existe, muita gente faz, mas na minha prática, eu não gosto de trabalhar com dor na drenagem. Então, eu prefiro associar com óleo ozonizado. Então, dá para misturar com fluido de massagem da Ozone Care, que ele tem arnica e aloe vera, ou seja, ele é anti-inflamatório e vasodilatador, né? E como ele não é deslizante, pode associar com multifuncional para ter esse efeito de deslizamento ou com óleo vegetal. Eu só não sou adepta ao óleo mineral, né? Prefiro mais o óleo vegetal por ter um efeito, por ser orgânico, né? E tem um efeito absortivo ali melhor, um efeito terapêutico, né, associado. Então, o óleo mineral não tem quase, só vai ter um efeito deslizante e eu não sou adepta, mas também, né, quem quiser trabalhar também pode associar. Isso com fluido de massagem que não é deslizante, tá? Aqui, nesse caso, a gente vê que teve uma melhora da pele da paciente, então, o óleo, um clareamento na pele, né, quando a gente faz uma boa drenagem e tem um efeito
circulatório, oxigenante ali naquele tecido, a gente vê a pele clareando na hora, melhorando ali aquela dinâmica, aquele tecido. Então, eu associo com os olhos, mas, né, pode associar com a aplicação do ozônio e drenar em seguida? Pode sim. Tem paciente que gosta, tem paciente que aguenta, mas o paciente que não tiver disposto a sentir dor na drenagem, aí o ideal é você associar com creme. Aonde que eu vou aplicar se eu for fazer o ozônio antes, a infiltração, e drenar em seguida? Você vai aplicar nas áreas chaves. Então, se essa paciente aqui tinha uma flacidezinha aqui, pode aplicar nessas regiões, nas celulites, aplica onde você quiser realmente tratar e drena em seguida. Olheira, tá? Então, essa aqui foi associada com tio glicólico, que é um removedor de hemosiderina, né? Porque a olheira, muitas vezes, ela tem ela tem depósito de hemosiderina, né? Principalmente se ela for aquela olheira que inicia vermelha e sofre uma oxidação, tá? Mas ela também, a olheira, independente do tipo, ela já tem uma oxidação instalada, tá? E o ozônio, a gente tem que lembrar que 98% em média, né? Até mais que 98% dependendo da concentração, é oxigênio. O oxigênio, ele tem uma solubilidade baixa em tecido aquoso, ele é lipossolúvel, né? Ele precisa de gordura ali para solubilizar. Então, na olheira, como a gente tem mais líquido, né? Ela é mais edematosa, né? O ozônio não tem tanto, o ozônio tem solubilidade, mas o oxigênio não. Então, a gente tem que trabalhar com volume bem baixo, ali de 0,5 ml por ponto. Porque se a gente trabalha com volume alto, eu já trabalhei, não é errado trabalhar, pode trabalhar com volume mais alto, mas o desconforto é que o paciente vai ficar 3, 4 dias inchado, né? Por causa da solubilidade do oxigênio que é mais baixa nesse tecido. Tá? Então, o ideal é trabalhar com volumes baixos e, como é uma região que já tem uma oxidação, também trabalhar com concentrações menores. Tá? No capilar, eu gosto bastante do resultado de capilar. Gosto também de concentrações mais altas por gerar um efeito inflamatório agudo, estimular tecido de reparação, estimular ali o folículo a expelir, né, mais aquele felo, a produzir mais energia, né? Mas já usei muito concentrações menores também que são mais toleráveis ao paciente. A questão é que concentrações maiores, depois que a gente passou a utilizar, dão mais resultado indiscutivelmente. Vocês podem fazer o teste na clínica de vocês, trabalhar com 5 microgramas, 10 microgramas no capilar e trabalhar com 20, né? O resultado de 20 aparece muito mais rápido, a região fica permeada imediatamente. Você vê até a nível, como é que fala? Você vê imediatamente ali, você vê a diferença quando você aplica 5 microgramas e quando você aplica 20 microgramas. A hiperemia, a vascularização da região é muito maior quando aplica 20 microgramas. E é isso que o capilar precisa, mas realmente é um pouco mais desconfortável. Já, o que eu faço? Eu não trabalho com volumes grandes no capilar também, porque a probabilidade desse gás escorrer para o olho e gerar uma ptose temporária, fica com a pálpebra inchada um tempinho ali, é grande. Então, eu trabalho com volumes menores também, até 40 microgramas no máximo, ali no capilar, mas sabendo que é um risco, sim, o gás escorre para o olho, ele fica com a pálpebra inchada e parece que deu uma ptose, mas não foi uma ptose não, foi porque ele realmente escorre, ele percorre o caminho aqui, né, por quimiotaxia, geralmente porque essa região está inflamada, o paciente não dorme bem, ele tende a escorrer para regiões mais inflamadas, tá, mas pode ser também por efeito gravitacional, e ele gera essa ptosezinha. Então, geralmente, eu prefiro trabalhar com concentrações menores. Tá? Bom, mas quando acontece essa ptose, esse inchaço, geralmente é 3 dias para estabilizar, tá? Então, capilar aqui de 10 a 20 microgramas, intradérmico também, pode fazer o ozônio 2 vezes por semana. Eu acho um bom intervalo para tudo, pode associar com laser, LED, fator de crescimento, microagulhamento, e os resultados são bem legais, tá? Na acne, a acne a gente tem um entupimento aqui do folículo, né, na verdade, desse porozinho que gera uma proliferação bacteriana. Então, a acne a gente trabalha com concentrações maiores, embora também sejam muito dolorosas. Então, quando a acne for pequenininha, quando ela não tiver uma inflamação elevada, só o óleo geralmente já dá jeito, né? Ou aplica um pouquinho do ozônio baixo, concentração baixa ali, o óleo dá jeito, porque é muito desconfortável concentração alta, né? Mas quando realmente eu tiver uma acne com uma inflamação mais elevada, nível 3, 4 ali, de inflamação, eu preciso trabalhar com concentrações maiores,
né? Porque eu preciso gerar um efeito bactericida. Qual é a questão? A maioria dos profissionais optam em aplicar ao redor da acne, né? Para liberar citocinas inflamatórias no centro e gerar esse efeito bactericida. Eu já prefiro, na prática, e visualizo excelentes resultados. Inclusive, assim, de um dia para o outro, em acnes bem graves, tá? Aplicando dentro da acne. Então, eu insuflo a acne mesmo como se fosse um balãozinho, deixo todo aquele tecido, né? Toda aquela inflamação, aquela oxidação receber o ozônio, tá? Então, o insuflo trabalha com volume mesmo para insuflar, tá? E aí, no outro dia, essa acne geralmente tá, geralmente não, 90%, 99% das vezes ela vai estar seca. Se você conseguir acertar o foco aonde está a bactéria e conseguir insuflar para esse gás realmente receber direta para essa bactéria, receber diretamente aquele gás, no outro dia eu tenho uma região bem diferente, tá? Então a gente consegue realmente milagre para acne, tá? Eu posso associar com a água ozonizada e com óleo para acne com lesões leves, né? Mas como eu falei, pústula e cisto, concentrações pelo menos acima de 30, tá? Bom, para cicatriz de acne é aquela questão. Eu tenho cicatriz hipertrófica, eu posso ter cicatriz hipertrófica. Nesse caso, cicatriz hipertrófica, eu vou trabalhar com concentração de 10, que eu vejo mais resultado para cicatriz hipertrófica, para fibrose, né? Porque tem tecido cicatricial desorganizado. E no caso, para cicatriz atrófica, para esses tipos de cicatrizes aqui, eu já prefiro trabalhar com concentrações maiores, né? De 20 microgramas ali dentro da acne. Então, insuflo a travinha ali, posso insuflar e para estimular a tecido de proliferação. Mas também não está errado usar 10 microgramas se quiser utilizar, mas eu prefiro concentrações maiores, vejo resultados mais efetivos, tá? Então, cicatriz de acne aqui, de 10 a 20 microgramas também, intradérmico, né? 1 a 2 ml por ponto. E pode associar com o fator de crescimento. Bom, dessa vez acho que eu falei mais devagar, né, Diogo? Sim, sim, falou bem devagar. Agora eu estou me vendo. Eu não estava me vendo. Estão me ouvindo? Falou bem devagar. Teve gente que falou, você está falando rápido. Aí eu falei lá no grupo, acreditem, ela está falando muito lento. Vocês ainda não pegaram ela falando rápido. Porque aquele dia eu pensei que eu estivesse pouco... Eu acelerei, mas eu com calma, então eu falei com mais calma. Não, foi muito porque bom. E todo mundo assim tem um conhecimento básico, né? E aí a gente já fala assim, um nível um pouco mais elevado também, né? Mas eu estou à disposição para as dúvidas, quem não entendeu. Tem uma pergunta aqui. A Luísa está perguntando o seguinte: em lipomas, qual é a tua experiência? Eu nunca fiz aplicação em lipoma, tá? Mas eu aplicaria concentração de 20 a 30 também. Mas eu não mais tenho. alta. Você já teve essa experiência? Aplico mais alta. Aplico mais alta. E aí você tem bons resultados? Na verdade, eu tive 2 casos de lipoma, então nos 2 eu tive um bom resultado. Não tem um número grande. Geralmente eu acho que é um bom mas resultado. é concentração alta. Eu tá? também prefiro. Essa sempre foi a nossa discussão, né? Da concentração, lembra? Até hoje, né? Querendo ou não, assim, não existe nada para dizer assim, olha, é isso ou aquilo. Então, a gente vai na clínica, né? A clínica, eu acho que é soberana, né? O que a clínica diz, né? Enfim. Olha só, deixa eu colocar aqui o fone. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Tá. Eu acho, então, a aula vai ficar gravada. Tu salva para mim, por favor, tá, Nay? Salva, me manda. E eu quero te agradecer. Quero te agradecer. Gente, hoje é aniversário para quem deu parabéns ainda. Parabéns para você. Obrigado. E o teu, né? E o teu já é agora também, né? Amanhã. Depois da meia-noite. É amanhã. Ó, depois da meia-noite já é o dela, tá? Aqui, aquela velha pergunta. Podemos associar a ozoniterapia com botox? Isso me deu tanto trauma. Olha só, Bruna, na minha experiência, tá?
Não, por quê? Porque eu não entendo muito de toxina. Eu tenho aqui profissionais que aplicam, mas não é minha experiência. O que eu faço? Eu ajudo profissionais que tiveram intercorrência com Botox, tá? A facilitar ali a eliminação da toxina, ou seja, diminuir o potencial de ação. Então, o que o ozônio faz? Clinicamente falando, a gente vê que ele diminui o potencial de ação da toxina, porque a musculatura começa a voltar mais rápido, né? Pitose, a gente consegue uma recuperação geralmente em uma semana, não recuperação total, mas geralmente em uma semana já tem uma abertura melhor, né? A musculatura está mais funcional. Então, eu acredito que isso se dê pela diminuição, pelo efeito oxigenante que ele gera, pelo aumento do metabolismo ali na região, pelo efeito antioxidante, que reverte possivelmente, né? E também pela reorganização dos nervos, né? Que dizem que tem aquele efeito de que o nervo, né, ele paralisa, mas ele cria novos caminhos, que eu não sei o nome científico disso, tá? Mas dá para entender o que eu tô falando, que ele cria novos caminhos, então o ozônio ele facilita essa inervação, digamos assim, é isso que a gente vê de resultado clínico, tá? Mas assim, não existe um artigo dizendo que o ozônio ele tem esse efeito, mas clinicamente falando, a gente tem excelentes resultados para melhora de intercorrência. Mas quer dizer que ele tira o efeito da toxina, né? Como eu já falei uma vez, eu usei a palavra num curso que ele tirava o efeito da toxina no sentido que reduzia o potencial de ação e eu fui criticada. Então, eu vejo clinicamente falando que ele realmente sim diminui o potencial da toxina e que a gente consegue bons resultados para intercorrência. Então, por isso, eu não aplicaria junto. O que eu posso falar aqui, estão me ouvindo? O que eu posso falar aqui eu tenho um caso, tá? Não aconteceu comigo, com uma amiga minha que é dentista, e ela estava tratando da paciente, e o que aconteceu? Ela aplicou no local que a paciente tinha feito botox e houve pitose, tá? Então, acabou perdendo o efeito, acelerando a perda do efeito do Botox. Então, por isso eu também não recomendo você aplicar. Se já tem 3 meses, aí você já pode aplicar, que já está indo embora o efeito do Botox, tá? Mas se a pessoa tem menos de 3 meses, você vai aplicar o Botox, você vai desfazer isso daí, tá? Você vai acelerar a perda do Botox, tá? Outras perguntas aqui. Ela queria saber se fazia antes ou depois. Então já sabe que tem que fazer antes, depois não. A Marina está perguntando alguma experiência com esclerodermia? Não, nenhuma. Você tem? Eu não tenho. Tem. Lembrando que a esclerodermia é uma doença autoimune, tá? Então tem que tratar como doença autoimune. É só fazer sempre esse raciocínio, tá? Tá, Marina? Outra coisa. A experiência em vitiligo. Vitiligo também é doença autoimune. Agora, tem que tratar aí sempre o que eu falo. Vê lá alimentos pró-inflamatórios, leite. Inclusive, tem uma doutora aqui da UEPA, da Universidade do Estado do Pará, que ela trata os pacientes de todos de vitiligo, mudando logo a alimentação. E que ela tira mesmo o leite, leites e derivados, tá? Então, tem que fazer associações. Outra pergunta aqui. Protocolo retal para gordura localizada. Tem protocolo retal para gordura localizada? Não, olha, o que eu já vou até responder. É o que ela falou, né, gente? É raciocínio. A gente tem que entender o quê? Ela falou o tempo todo que o ozônio ele vai acelerar o metabolismo. Então, se você acelera o metabolismo, você vai acabar eliminando mais fácil. Não é uma promessa de 100%, mas você provavelmente vai acelerar mais esse metabolismo, vai facilitar a perda da gordura. Tá? Isso. Não tem retal. Agora, qual o protocolo? Seria, você não vai usar assim, né, Diogo? Não existe protocolo, né? Como eu falei, tipo, o ozônio, por exemplo, retal, o que eu respeito? O que eu uso geralmente para estética? Eu uso de 10 a 30 microgramas, mas na verdade eu preferi usar de 20 a 30, mas 10 eu digo, comece com 10, né? Para você conhecer o paciente, né? Mas assim, seria de 10 a 30, mas eu uso mais de 20 a 30 ali. De 100 a 200 ml, e se você quiser ir aumentando devagar, depois você aumenta. Mas eu sempre inicio assim, e aí mas vou aumentando vocês por cima. Essas doses para o retal que você está falando? Retal. Tá. Mas aí Pode...
Tá, pode aumentar, deixa eu te falar, pode aumentar essa dose, tá? Pode colocar aí entre 25 e 30 microgramas, tá bom. 20, entre 20 e 30 tá bom, porque essa dose ela tem um efeito de modulação, tá? Então, tá ótimo para você trabalhar, tá bem? E trabalha agora, claro, começa 20 vezes 25 menor, tá? Deixa eu ver Sei que o aqui. seu cortou bastante. Peraí. Peraí, que ninguém te ouviu, não. Cortou tudo. Tá me ouvindo? Oi, Diogo, tá me ouvindo? agora sim. Tá? Eu tô falando que essa melhor dose para você trabalhar com modulação é entre 20 e 30, tá? Com todas as vezes que a gente quer trabalhar com modulação é entre 20 e 30. Quando você está trabalhando acima de 30, você já vai ter um efeito mais esclerosante, você vai ter um efeito mais bactericida, mais fungicida, tá? Então, até entre 10 e 20 você está trabalhando analgesia, anti-inflamatórios, mas entre 20 e 30 você tem um efeito de modulação. Quando você quer melhorar o metabolismo do paciente, quando você quer melhorar a performance do atleta, sempre quando você já trabalhou aquele paciente que vem de uma doença autoimune ou neurodegenerativa, que você quer só fazer a modulação dele, você vai trabalhar entre 20 e 30, tá bom? Deu para ouvir? Legal. Sim, deu Tá. para ouvir. Uma outra pergunta aqui. Vitiligo já foi. No dia de enzimas lipolíticas, qual o intervalo para aplicação pontual de gordura localizada? Na clínica aplica no mesmo dia, só que a gente aplica o ozônio antes das enzimas, porque o ozônio entra antes para não oxidar as enzimas, já se quebra e aplica as enzimas imediatamente após, que melhora bastante a permeabilidade e o efeito. Pode aplicar no mesmo dia. Tá. A pergunta aqui da Bruna: quantos microgramas usar em caso de intercorrência? Mas intercorrência de quê? Intercorrência. Tá? Eu acho que a Bruna está falando da intercorrência do Botox, porque ela perguntou do Botox, né? Ah, tá. Então, olha, é facial, né? Então, assim, geralmente eu começo com 10 para ter um efeito mais oxigenante, mas o ideal é aumentar um pouquinho mais para 20, mas inicia com 10 e vai aumentando até 30 tranquilamente. 10 a 30 geralmente é o que a gente usa. A Cristiane está perguntando, mas o ozônio retal pode fazer quando se aplica o Botox? Pode sim, porque o efeito dele já é sistêmico, tá? Ninguém está falando do efeito do fazer retal e não poder, o paciente, se ele fez Botox, ele não pode fazer o retal? Pode, não tem problema não, tá, gente? Não, Diogo, tem profissional que fala que não faz, porque vai ter efeito da atividade física que vai facilitar mais rápido, mas eu também acho que pode. Não pode, muita coisa já está caindo por terra. Até aquelas recomendações que davam, fez Botox, não pode baixar a cabeça, fez Botox. Isso daí está tudo Sim. caindo por terra, tá, gente? Então, outras perguntas aqui. Na live da Karina Santos com a doutora Letícia, ela comentou que fazia no protocolo para a celulite local mais ventosa com ozônio, passando o óleo multifuncional mais bag de ozônio. Cálcio, você faz esse procedimento? Eu não faço porque eu não acredito que a bag tem, nem a bag nem a ventosa tem um efeito na celulite por ser considerado vias tópicas, tá? Nesse caso, não concordo, mas não posso falar. Eu só faço infiltração para celulite porque é uma questão de hipóxia mais profunda, de hidrolipodistrofia mesmo, de acúmulo de gordura. Então, assim, não acredito na bag para estética, a não ser que seja tipo capilar, que tem, né? Mas para celulite, não acho. Não acho que. Mas se ela tem bons resultados, né? Pode ser que sim. Não faz. Outra aqui. A Marina está falando que ela já tem caso de esclerodermia, que ela vai mandar para a gente isso. Ah, que legal. A hidrolipoclasia não aspirativa pode associar com ozônio? Pode, porque existe aquela. Tem um professor na estética que ele fica falando que a hidrolipo com ozônio vai gerar água sanitária, que o soro não pode ser ozonizado. Isso já caiu por terra também, a gente sabe, né, Diogo, que o soro pode sim ser ozonizado. Então, a hidrolipoclasia nada mais é do que soro aplicado no abdômen ou na região da gordura e o ozônio em seguida. Não tem problema nenhum aplicar.
Nenhuma. Tá. A Bruna está perguntando aqui, não peguei desde o começo. Não sei se falaram sobre a deiscência em FO, de abdominoplastia. Posso aplicar Pós-operatório. perilesional? Pós-operatório, porque tá FO. Pós-operatório de abdominoplastia. Posso aplicar perilesional ou somente água ozonizada e óleo? Não, a gente aplica ao redor, sim. A gente aplica ao redor, né? Depende da dor do paciente, mas geralmente a gente aplica ao redor, associa com água, óleo, bag. Agora, Associa. lembrando, tá, Bruna, o que ela frisou bem. Quando o paciente é pós-operatório imediato, ela evita, não foi isso que você falou? Né? Ela evita trabalhar logo, porque lembra que já tem uma inflamação ali. Então, é muito natural, é fisiológico, esse tecido ele vai se reorganizando, ele vai se remodelando. Então, ele vai criando essa fibrose fisiológica, né? Que faz parte desse processo de restauração do tecido. E aí ficar também com o ozônio em cima, muito em cima, você pode provocar uma desorganização, Um efeito né? exatamente desorganizado. Então, deixa os 30 dias, aí foi que a Nay falou. Após 30 dias, aí sim ela começa a entrar com a ozonioterapia. Tá? Mas Isso. tem gente que trabalha, eu conheço inclusive cirurgiões plásticos aqui que trabalham, optam em fazer esse trabalho enfim, tem resultado bom. O que eu vejo também eles trabalhando muito em enxertia, tá? Porque pensa que naquele tecido ali, né, que eles pegaram tecido de gordura e colocaram em outra área, esse tecido ele não tem vascularização, aquela camada de gordura ali. E a célula precisa ser vascularizada. Então, o que é que eles fazem? Eles acabam de fazer e aplicam muito ozônio, dias seguidos, que é dando oxigênio naquela área ali para não ter até rejeição, tá? Tinha uma minha que estava com rejeição na panturrilha. Eu fiz 2 sessões de ozônio. Normalizou na hora. Tava de um jeito assim que eu falei, gente, você vai perder essa perna, Calana. E 2 sessões de ozônio modulou. Aí sim, é o que eu digo. Se você tiver indicação, mas assim, também não adianta fazer o paciente fazer uma lipoescultura, que é isso que você está falando, que é injetar, tirar de um lugar e colocar em outro, e você, por conta própria, sem autorização do cirurgião, aplicar naquela região que foi enxertada. Por quê? Porque o ozônio, ele aumenta o metabolismo da região e ele facilita também a eliminação ali daquela gordura, a absorção ali daquilo que você aplicou. Pode ser, o cirurgião vai ficar puto também e vai dizer que ali não era para mexer, porque tem cirurgião que não quer que mexa, não quer nem que drene aquela região. Então, isso tem que ser muito casado com o profissional que você vai estar trabalhando, com o médico, com o paciente. Tem que ter uma relação de muita confiança para você poder intervir. Então, eu sempre recomendo só intervir ou quando é de muita confiança ou quando tem consentimento médico, porque qualquer coisa de alterado pode não ser culpa do profissional, vai sobrar para você, né? É isso que eu digo. O Elton está perguntando, sempre 5 ml por ponto, pode ser alterado o volume por ponto? Não, pode aplicar mais volume por ponto, só que é bem desconfortável, mas você pode aplicar um volume maior por ponto sim, sem problema. É aquilo, Elton, que a gente fala no curso, né? Lembra quais são os 5 fatores que levam ao paciente dor? É o volume, profundidade do tecido, velocidade, pressão e... esqueci o outro. E concentração. Dependendo do número, se a concentração é mais alta, é mais dor, se é mais profunda, é menos dor, se é mais superficial, é mais dor. A velocidade com que a gente aplica, o paciente vai sentir mais dor. Então, todos esses fatores você tem que levar em consideração. Mas se você conseguir aplicar no seu paciente, pode aplicar. A última, vamos para as últimas, tá, gente? Kelly está perguntando aqui. Boa noite. Peguei a explicação da gordura localizada no meio, mas partindo do raciocínio do ILIB e ozônio, a aplicação do ILIB após o ozônio se dá pelo processo de desinflamação e acelerar a perda da gordura. É isso? Obrigado. Não, para o ozônio, para a gordura, a gente não usa o ILIB, não. Mas Não. se você quiser, você pode associar a aplicação do ozônio local com o ILIB intravascular, tudo bem, porque aí você vai ter um efeito anti-inflamatório sistêmico, ok. Mas a gente não associa o ILIB para gordura, não, tá? A gente pode associar isso que eu tô te falando assim, se você for associar com outros recursos, mas ele especificamente, não, acho que você entendeu errado. Tá? Após o microagulhamento, pode usar óleo ozonizado?
Olha, eu já usei, tá? Eu tô falando aqui porque eu uso. Não tem nada dizendo que pode, que não pode, tá? Mas eu não concordo mais. Por quê? Porque depois que eu fui estudar óleo ozonizado, o óleo ozonizado ele gera alfa-hidroxiácido, que é um deles é o ácido azelaico. Ou seja, ele é ácido. Tanto é que quando a gente aplica na ferida, ele arde, ele queima, ele é bem ácido. Tá? Então, após o microagulhamento, se eu for usar um ácido, eu vou sensibilizar ainda mais essa pele. Isso a gente vê em ferida. Quando a ferida está muito sensível e eu aplico o ozônio, o óleo ozonizado puro, ele também gera uma sensibilidade maior em alguns casos. Então, Tem paciente, inclusive, que reclama que foi aplicar, eu já tive aluno falando disso. Professor, é normal, eu fui aplicar e o paciente ficou com muita dor depois do óleo, da por causa do aplicação. ácido, ele é ácido, é a mesma coisa que tá colocando um ácido numa ferida, tá? Então, assim, eu não indico, tá? Mesmo se ele for diluído, mesmo se for os cremes da Ozone Care, porque eles não são estéreis, tá? Então, eu não recomendo. Eu recomendo no outro dia, tipo assim, à noite, sei lá, aplica o microagulhamento de manhã à noite, hora que for dormir. Se você quiser usar um hidratante da Ozone Care, um creme reparador, ok. Mas imediatamente após, eu não concordo. Eu sou a favor de usar o ozônio antes, microagulhar com fator de crescimento, com vitamina em seguida e mandar para casa. Tá, a última pergunta que a Marina está falando é que ela tem interesse em focar no ozônio na estética e se você indica algum equipamento para fazer associação nos tratamentos. O que é que você indica de... O melhor equipamento que tem para associar, que ele vai servir para tudo, para gordura, para celulite, para flacidez, é o ultrassom. Né? O ultrassom, dependendo da forma que você modula, mas o melhor que tem na estética hoje, para tudo isso, é o híbrido da HTM. Tá? Então, é o híbrido da HTM, que ele vai ter microcorrente para a gente trabalhar facial, ele tem ultrassom para trabalhar corporal, dá para trabalhar flacidez, gordura, celulite, dá para trabalhar tudo com ele. Então, seria o equipamento que eu indicaria. Tá. Radiofrequência, sim? Sim. Radiofrequência, sim. Só que a radiofrequência, ela não vai ter indicação para gordura, por exemplo, dependendo da forma de aplicação. Então, tipo, o ultrassom seria, assim, o tudo. Mas, se tiver uma rádio, você quebra um galho. Mas se fosse para optar, o ultrassom seria melhor. Entendi. Tá bem. Olha, estão te elogiando aqui, estão dizendo que você é maravilhosa. Parabéns. Obrigada. E olha, só para falar, mês que vem ela vai estar aqui em Belém, a turma já está confirmadíssima. Então, quem quiser vir, aproveita e vem para Belém, vem tomar tacacá, vem tomar açaí, o verdadeiro açaí. Vem aqui que ela vai estar dando um curso, vai ser aqui na minha clínica. A Mariana já está, vai sair lá de Exerim, Rio Grande do Sul. Meu Deus! Já vem ela e o marido, tá vindo Erechim, tá aí, ó. Erechim. Tá vindo de lá para cá. Então, todos estão convidados. Venham para cá para a gente fazer uma farra boa. Obrigado, viu, gente? E obrigado, Nai, mais uma vez. Beijo. Eu que agradeço. Assim que ela me passar a aula, eu passo para vocês, tá? Obrigado, gente. Boa noite. Beijo, boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau.